semana 2 toda gira em torno dessas regrinhas aqui. Então, ela serve para uma operação de multiplicação ou divisão. Então, toda vez que for uma multiplicação ou a divisão, você vai usar essa regrinha aqui, tá? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos, mais vezes mais, mais. Ou seja, sinais iguais sempre vai ser mais. Diferente sempre vai ser menos. Mas atenção, só serve para operação de vezes ou operação de divisão. Soma e subtração não serve essa regra, ok? Número 1, ele pede para resolver essa adição, mas lembrando que está entre parênteses. Toda vez que tiver entre parênteses, é como se fosse um sinal aqui dentro e outro aqui fora. Então, primeiro, você tem que utilizar essa regrinha, mais vezes mais, mais. Toda vez que é mais, não precisa escrever. Mais vezes mais, mais. Então, você tira o parêntese, tá? Agora vai ser a regrinha da soma e da subtração. Ou seja, dois positivos, nós vamos somar. Vai dar 35. Aqui, como não tem nada aqui nem aqui, então positivo com positivo continua positivo. Mais vezes menos. Por que eu estou utilizando isso? Por causa do parêntese. Toda vez que você tem um parêntese, você tem uma multiplicação. E vai usar aquela regrinha que eu falei no começo, tá? Então, mais vezes menos são sinais diferentes. Então, vai ficar negativo. Então, mais 4 menos 12 vai ficar menos 8. Lembrando que esse sinal de menos é uma dívida, tá? Imagine que você pediu um empréstimo no banco de R$ 12. Você pagou apenas 4. Então, você vai continuar na dívida, tá? De R$ 8. Eu falei esse exemplo do banco para você entender como que funciona a soma e a subtração de números inteiros, tá? Quando tá aqui sem parêntese, não tem nada a ver com aquela regra de sinais. Aquela regra é só para multiplicação e divisão, tá bom? Então, aqui, menos vezes mais, ficou menos 16. Mais vezes mais, porque quando não tem sinal, é positivo. Então, mais vezes mais, mais. Eu tenho sinais diferentes, então, eu vou fazer uma subtração. Então, 16 menos 7 ficou 9. Lembre-se de dar o sinal do número maior, que no caso, sem o sinal, é o número 16, tá? Então, mais vezes menos, menos 8. Mais vezes menos, menos. Dois sinais iguais aqui, você vai somar, porém, vai continuar com o sinal negativo. Por quê? Sinal negativo quer dizer que é uma dívida com outra dívida. Por isso que você soma. Porém, você vai continuar com o sinal negativo, porque você continuou com essa dívida, tá? Então, aqui na letra E, mais vezes mais 15. Tira o parêntese. Mais vezes menos, menos 15. Quando não escreve, aqui quer dizer que é positivo. Então, mais 15 com menos 15 igual a 0. Você tinha R$ 15, gastou R$ 15, então você ficou sem dinheiro, ok? Positivo com positivo, continua positivo. O 0 mais, ele é neutro, então 30 mais um número neutro, continua número 2. É a mesma coisa, só que com sinais todos negativos. Então, ele quer saber a subtração, tá bom? Então, 15 menos vezes mais, menos. Então, ficou 15 menos 8 igual a 7. Temos uma subtração aqui, mantém o sinal do número maior, que é positivo. 10, como não tem nada aqui, é como se tivesse 2 positivo. Então, mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Como tem parêntese, vai usar a regra da multiplicação. Tirou o parêntese, usa outra regra, a regra da adição e da subtração. Positivo com positivo, então vai somar. Quer dizer que você tem R$ 10, somou com R$ 8 que você tem. Então, imagina que é um dinheiro que você tem. Toda vez que tiver um saldo positivo, é um dinheiro que você tem. Imagina assim, tá? Que você nunca mais erra. Então, somando deu 18. Mais vezes mais 14. Como não tem sinal aqui, é positivo. Então, mais vezes menos, menos. 14 menos 21 quer dizer que você tem uma dívida de R$ 21, mas você pagou 14. Então, você continua com uma dívida de 7. Mais vezes menos, menos 17. Menos vezes menos, mais. Mesmo caso da letra C. Aqui, só que você tinha R$ 25, gastou 17, ficou com 8 positivo. Letra E. Menos 108. Então, mais vezes menos, menos. Quando não tem sinal é positivo, então menos vezes mais, menos. Dois números negativos simboliza dívida com outra dívida. Então, você vai somar, mas vai continuar com a dívida. Então, sinal negativo. Lembre-se que aqui não usa a regra da multiplicação. Quando você tira parêntese, você usa a regra da adição e subtração. F. Lembre-se que aqui fora, quando não tem nada, vale mais. Então, mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Tenho R$ 78, gastei 62, então eu vou subtrair 78 menos 62, então ficou 16. Positivo, porque você não gastou tudo que você tinha. Ou, lembrar que sem o sinal, 78 é um número maior. 3 são multiplicações, tá? Então, você vai utilizar direto a regrinha do sinal
e direto a multiplicação entre os números. Então, 46 vezes 2, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 92. Como aqui tudo não tem sinal, então tudo é positivo. Então, vai continuar positivo. Mais, quando não tem nada, é mais. Vezes menos, menos. 6 vezes 2, 12. É tabuada direto, tá? Menos vezes menos, mais. 7 vezes 8, 56. Tabuada. Quando você usa a regra, você tira o parêntese. Tchau, parêntese. Já usei a regra, tá bom? Menos vezes mais, menos. 9 vezes 2, 18. Mais vezes menos, menos. 10 vezes 46, 460. Lembrando que quando a multiplicação por 10, é só você acrescentar o zero. Mas se quiser fazer a multiplicação tradicional, pode fazer. Quando não tem sinal, é positivo. Então, menos vezes mais, menos. 72 vezes 1, menos 70 e ele pede, né, para estar fazendo a divisão desses números inteiros. Então, por ser divisão, todos nós vamos utilizar aquela regrinha dos sinais. Por quê? Você usa quando é vezes e quando é divisão. Então, 9 dividido por 9 é 1. Mais vezes menos, menos. Aquela regrinha dos sinais você usa tanto para vezes quanto para divisão, tá? 8 dividido por 4, 2. Como não tem sinal, tudo é positivo. Então, mais vezes mais continua sendo mais. Não precisa escrever. Menos vezes menos, mais. Eu escrevi aqui só para mostrar para você que eu usei a propriedade, mas não precisa escrever esse mais aqui. Você tem que lembrar que quando não tem nada, é positivo, tá? E tira o parêntese. Menos vezes mais, porque quando não tem sinal é menos. É mais vezes menos, menos, né? Quando não tem sinal é positivo. Só corrigindo aí. E aqui nós vamos fazer uma divisão de 48 dividido por 16. Quem não está lembrando, vamos lembrar aqui como que faz a divisão, tá? Lembre-se que toda divisão, esse lado de cá, é como se fosse balas. Quantidade de balas que você tem. Aqui é a quantidade de colegas que você vai dividir as balas. Não seja egoísta, divida as balas com seus coleguinhas, tá bom? Só que, vamos observar, aqui eu tenho 2 números, então eu vou pegar 2 números aqui. 48 é maior do que 16. Então, eu vou procurar um número que multiplicado por 16 vai chegar próximo ou igual a 48. Então, vamos lá. Vezes 1 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 3 dá 48. Então, deu exatamente o nosso número. Então, se você tem 16 colegas e der 3 balas para cada, você vai precisar exatamente de 48 balas e aí acabou a conta e a conta é exato. Aí você volta aqui no seu exercício e coloca 48 dividido por 16 igual a 3. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 1, 4. Menos vezes menos, pela regrinha, mais. Não precisa escrever. 24 dividido por 6 na tabuada é igual a 4. 5 pede a resolução da potência. Vamos só lembrar aqui, o número que fica embaixo a gente chama de base. E ele é que vai repetir aqui. Esse número que fica em cima a gente chama de expoente, tá? Ele não entra na conta, não entra na conta. Ele serve apenas para te indicar quantas vezes você vai repetir a base. 1, 2, tá? Observe que o 2 não vai entrar aqui nunca. Ele só serve para te indicar quantas vezes você repete, tá? Então, 5 vezes 5 igual a 25 e esse é o resultado. Menos 8 elevado a 2. Então, esse menos 8 entre parênteses é a base, tá? E quantas vezes o 2 pede para resolver? 2. 1, 2. Quantas vezes o expoente pede para você repetir? 2. Observa que o 2 não entrou na conta, tá? Menos vezes menos, mais. Então, essa é a resposta. 8 vezes 8, 64. 6 elevado ao cubo, ou elevado à terceira potência. Quantas vezes você vai ter que repetir a base? 1, 2, 3. Então, 6 vezes 6 pela tabuada é 36. 36 vezes 6, 216. Quem não tá lembrando a continha aí, vou fazer a continha aqui rapidinho. 6 vezes 6 pela tabuada, 36. Sobe 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Então, a gente volta aqui e coloca a resposta, né? Que eu já coloquei aqui para vocês. Letra D. Menos vezes menos, mais. 49 pela tabuada. Mais vezes menos, menos. E 49 vezes 7 dá 343. Quem tem dúvida, vamos fazer aqui rapidinho. 9 vezes 7, 63, sobe 6. 4 vezes 7, 28, mais 6, 34. Então, 5 é. Menos 1 elevado a 1 quer dizer que você vai repetir o menos 1 Repetiu uma menos vez. 9. Então, essa já é a resposta. Menos 11 elevado a 2 quer dizer que você vai repetir o menos 11 duas vezes. Menos vezes menos, mais. Multiplicando 11 vezes 11, vamos lá? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1.
Pula uma casa, porque agora você vai para dezena. Pus aqui uma estrelinha, né? Só para vocês entenderem que eu vou para dezena, então responde na dezena. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, 1 mais 1, 2. E 1 repete, então a resposta não precisa escrever esse mais. Eu coloquei só para você lembrar que vai ser positivo. Por quê? Porque eu usei a regrinha dos sinais. Questão 6 pede para resolver a raiz quadrada. O que é raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse resultado. Lá na tabuada, que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar esse resultado? O número 7. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por que é esse resultado? Porque a raiz quadrada é o contrário da potência. E quando a gente não escreve nada na raiz quadrada, aqui tem um 2 escondido. Então, quando eu faço assim, ó, 7 elevado a 2, tem um 2 aqui, cancelando, cancelando, deu igual a 7. Então, a raiz quadrada é o contrário da potência, tá? Então, por isso que 7 é um número multiplicado por ele mesmo. Isso que é uma raiz quadrada, tá? Então, que número que multiplicado por ele mesmo, tá? Vai dar 64. Número 8, porque na tabuada, 8 vezes 8, que repete 2 vezes, é igual a 64. Que número que na tabuada, que multiplicado por ele mesmo, vai dar 81. O 9. 9 repetido 2 vezes dá 81. 2 vezes assim, ó, 9 vezes 9, que é a mesma coisa de 9 elevado a 2, tá? Então, dá igual a 9. Raiz quadrada de 100. Que número multiplicado por ele mesmo que dá 100? É o número 10. 10 vezes 10 é 100. Então, essa é a resposta. Então, 6 pede a raiz quadrada de 121. 121 não está na tabuada. Então, você fatora. Todo número que não tiver na tabuada, você fatora. O 121, ele não é par. Então, não começo por 2. Eu vou verificar se ele divide por 3. Como? Soma 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 não é divisor de 3. Então, também não é o 3. Ele não termina em 0 e 5, então também não divide por 5. Você vai tentando até você descobrir que é o número 11. Você vai de número em número até você conseguir chegar nesse número. Então, 11 dividido por 11, 1. Então, 11 elevado a 2. Por quê? Porque repete 2 vezes. Lembra que eu falei que quando não está escrito nada aqui, quer dizer que é um 2 escondido. Por isso que se chama raiz quadrada. E aí tem uma propriedade da raiz que a gente fala que eu posso simplificar. Ou seja, eu vou cancelar esse 2 com esse 2. Então, raiz quadrada de 121 é igual a 11. 144, ele é par. Toda vez que você vê um número par, você começa dividindo por 2. Então, aqui vai dar 72. 72 também é um número par. Então, vai começar dividindo por 2. Então, 72 dividido por 2 vai dar 36. 36 continua sendo um número par. Então, vai continuar dividindo por 2, que deu 18. É par, continua dividindo por 2. Aqui nós vamos estender um pouquinho, então 18 dividido por 2 dá 9. 9 não é par, ele é divisor pelo número 3. Então, 9 dividido por 3, 3, 3, 1. Quantas vezes o 2 repete? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, tá? Como que nós vamos resolver aqui? Nós vamos colocar esse resultado aqui, tá? 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, que é o quadrado. Lembre-se que aqui tem um 2. Se aqui tem um 2, quando a gente fala em cortar igual aqui, quer dizer que eu estou dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2. Então, quem tiver com exatamente o 2, vai embora a raiz. Como assim? Eu cortei esse com esse, então o 3 ficou do lado de fora. Agora, esse aqui, 4 dividido por 2, dá 2 elevado a 2, dentro da raiz, tá? E 2 elevado a 2 é igual a 4. 4 vezes 3, então, é igual a 12. Então, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Quem não entendeu a 6R, eu vou explicar de novo. Nós fatoramos o 144, deu essa fatoração. Por ser uma raiz quadrada, como que eu sei que é quadrada? Porque não está escrito nada. Então, quer dizer que tem um 2 aqui escondido. Eu vou simplificar todo mundo aqui em cima por 2. Aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2. Quando eu faço isso, concorda que 2 dividido por 2 é 1? 1 quer dizer que a raiz foi embora. Então, a raiz foi embora, ficou o quê? 2 elevado a 4 dividido por 2, 2 vezes 3 elevado a 1. Por quê? 2 vezes 2, 2 dividido por 2, 1. Então, 2 vezes 2 ficou igual a 4, 4 vezes 3 é igual a 12. Isso é uma propriedade de simplificação dos índices da raiz. Do índice da raiz. 7A, ele te dá uma expressão numérica e pede para você resolver. Primeiro, nós vamos resolver o que está dentro da raiz e depois essa multiplicação. Então, 9 mais 16 dá 25. Vou repetir o menos 3, porque a prioridade é resolver a multiplicação. Toda vez que dá uma expressão numérica, multiplicação, divisão, potência primeiro.
Usando a regra dos sinais, então vai ficar mais vezes menos, menos. E repete o 2. Como eu tenho dois sinais negativos, então eu vou somar e continuo com o sinal negativo. Então, 3 mais 2 dá 5. Porém, o sinal negativo ele permanece. Por quê? É dívida com dívida. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 5 igual a 25. Quando não tem nada, é mais. Então, se eu tenho 5 reais, gastei 5 reais, eu fiquei com nada. Acabou o dinheiro. Tá bom? Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Mais 5, eu vou repetir. Lembrando que menos 3 elevado a 3 ou ao cubo, você repete aqui 3 vezes, tá? Então, menos vezes menos mais 9, mais 9 vezes menos 3 igual a menos 27, pela tabuada. Agora, mais vezes menos, menos. Repetiu 8, multiplica 27 vezes 5, 7 vezes 5, 35, sobe 3, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Então, 135. Aqui, eu não tenho parêntese, não tenho multiplicação, não tenho divisão. Então, você vai simplesmente subtrair e, lembrando que é uma dívida muito grande, eu só paguei R$8, então você vai continuar na dívida. Por isso que a gente faz uma subtração, tá bom? 7C. Também nós temos uma expressão numérica, tá bom? Então, primeiro, eu vou resolver o que está dentro aqui da raiz. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, vai dar 4, tá bom? Aqui, menos vezes menos, mais 5 vezes 4, 20. Quanto que é 4 mais 5? 9. Então, vai ficar raiz de 9, 3. Eu repeti esse, então 3 vezes 3, mais o 20, que a gente só está repetindo. 3 vezes 3, 9. Repetiu 20, então 9 mais 20 igual a 29 positivo. E a última questão aqui, questão 7D. Você, lembre-se que como aqui não tem multiplicação nem divisão, é você resolver isso aqui tudo primeiro. Eu coloquei passo a passo aqui para você perceber o que eu fiz, mas você poderia já ter saído desse passo e ido direto para cá, tá? Mas vamos lá. 6 menos 7 dá menos 1. Aí eu repeti o restante. Menos 1 mais 10 mais 9. Repeti esse daqui. Mais 9 com menos 11, subtrai, dá o sinal do número maior, exceto o sinal. E repete a raiz quadrada de 144, que nós já calculamos, que é 12. E por último, você multiplica menos vezes mais, menos 2 vezes 12, 24. Espero ter ajudado vocês. E se inscreva no canal, dá seu like. Um abraço a todos.